Bom dia, turma. Vou mandar esse vídeo aqui para vocês, falando um pouco sobre o conteúdo da nossa aula de matemática, certo? Vamos começar fazendo aqui uma revisão da última aula. Bom, nós iniciamos conteúdo, ideias de fração, certo? Na aula passada a gente falou um pouco sobre fração, fizemos algumas atividades e começamos aqui a estudar o livro. Para relembrar, primeira atividade, você já sabe, completo. A região delimitada por esta circunferência foi dividida. Bom, fração, como já foi dito, turma, representa a parte de um todo. Temos aqui a figura, essa circunferência foi dividida em 4 partes. Foram pintadas 3 partes. 1, 2, 3. Escrevemos a fração 3/4 para indicar a parte amarela. Então, isso aí surge a pergunta. Represente com fração a parte pintada da figura. 3/4. 4 é o denominador, porque indica a parte da figura. A parte não, que indica em quantas partes a figura foi dividida. E 3 indica que é o numerador, a parte que foi tomada. Número de partes pintada 3, numerador da fração. Número de partes iguais 4, denominador da fração em que a região foi dividida. Bom, nós iniciemos com essa atividade. Bom, a segunda atividade que eu passei foi essa: explorar e descobrir. Pegue uma folha de papel, dobre em 2 partes iguais e pinte uma delas de vermelho. Quantas partes iguais há ao todo? 2 partes. Então, peguei 2 folhas, certo? E dividi ao meio. Foram divididas em 2 partes. Quantas delas foram pintadas de vermelho? Uma parte. Indique com uma fração a parte pintada de vermelho. 1/2. Tá? 1/2, 1/2. D. Completo. Você pintou meio ou metade da folha. Agora, dobre outra folha de papel em 4 partes iguais. Pinte uma parte de roxo. Complete. Há 4 partes iguais ao todo e uma parte foi pintada. Indique com uma fração a parte pintada de roxo, 1/4. Temos a figura. Então, temos a figura, a folha de papel dividida em 4 partes iguais. Turma, preste atenção, fração tem muito a ver com divisão. Fração é divisão. Então, aqui eu dividi em partes iguais, pintei uma, então eu pintei 1/4 da folha, certo? Continuando, complete, você pintou 1/4 da folha, 1/4 da folha. Dessa vez, a dobra a folha será em 8 partes iguais. Pinte 3 partes de verde. Complete 8 partes iguais ao todo e 3 partes pintadas. Ou seja, você pintou 3/8, ok? A segunda atividade, preste atenção. É importante, turma, a gente relembrar para dar sequência ao conteúdo. A terceira atividade que eu pedi para vocês realizarem foi essa: a leitura das frações com denominadores de 2 até 9. Você já conhece? Então vamos lá. Fração com numerador 1, denominador 2, 1/2. A fração com o numerador 3 e o denominador 4, eu leio 3/4. A fração 5, numerador 6, 5/6. 7/8. Deixa até importante saber ler. 1/3. 1/5, nada de 1/5, não, é 1/5, 4/7 e 1/9. Turma, agora eu acho que essa atividade nós não fizemos, preste bastante atenção. Veja também a leitura das frações com denominadores 10, 100 e 1000. Veja também a leitura das frações com denominadores 10, 100 ou 1000, chamadas de fração decimais. Então, turma, sempre que uma fração tiver o denominador, o número que fica embaixo, 10, 100 ou 1000, nós chamamos de frações decimais. Então, aqui eu tenho o numerador 1 e o 10, 1/10, numerador 1 e o 100, 1/100.
numerador 1 e o 1000 denominador 1 milésimo, certo? Agora, continue aí. Agora, conheça a leitura de frações com outros denominadores. Turma, aqui ó, passou de, ó, a fração até 10 eu leio um décimo, um nono, um décimo. Agora, passou de 10, eu tenho uma maneira diferente, ó. Eu tenho aqui essa fração, o denominador, numerador 5, o denominador 12. Como é que eu vou ler? 5 12? Não, 5 12 avos, certo? 3 sobre 20. Bom, aqui eu tenho um 12. Se fosse um 13, era 5 13 avos, certo? E por aí vai. Aqui tem um 20. Eu leio 3 20? 3 20 avos. Tem um 7, tem um 31. 7 30 avos. Presta atenção aqui à informação do personagem. Avos quer dizer divisão em partes iguais. Avos quer dizer divisão em partes iguais. A fração 5 dozeavos representa 5 das 12 partes. Como se eu tivesse aqui um círculo, dividisse esse círculo em 12 partes e pintasse, no caso, 5. Eu leria 5 dozeavos. 5 das 12 partes iguais em que a unidade foi dividida. Bom, continuando aqui, agora essa atividade aqui é que vocês irão fazer, certo? Aguardem as informações.